Meu nome é Bruna da Cunha. E hoje estamos aqui entrevistando a professora de língua portuguesa, professora Chala, dos nonos anos. Tudo bem, professora? Tudo bem. Me conte um pouco sobre você, o que gosta de fazer no seu tempo livre. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês pela rádio. Vocês são excelentes, toda essa estrutura que vocês fazem, né, para nos receber com todo carinho. E tudo que eu faço até hoje na minha vida é com muito amor. Ensinar, para mim, eu acho que é uma das minhas paixões e que eu procuro fazer cada dia melhor, né? Já estou quase me aposentando, mas eu continuo dando aula, ensinando meus alunos com todo o meu amor, carinho, porque o meu maior objetivo é formar pessoas do bem, pessoas felizes. Quais profissões você já teve? Olha, eu já fui bancária há muitos anos, né? Eu comecei no banco, comecei trabalhando no banco, aprendi muita coisa e saí do banco, fiquei mais de 10 anos no banco, saí, prestei concurso para ser professora, porque eu sempre quis dar aulas, passei, entrei na rede pública e particular também, e aí comecei a dar aula e vi que realmente era aquilo que eu queria. Mas assim, fazer isso, assim, deu um trabalho, assim, chegar até ser professora, de bancária para professora, deu um trabalho? E sempre foi seu sonho, assim, desde criança ser professora ou não? Foi depois? Não, eu sempre gostei muito da área da saúde, muito, né? E é assim, a gente tem que traçar alguns caminhos para chegar em outros, né? Então, meu primeiro emprego, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, que era magistério, 4 anos, né, de magistério para dar aula de 1ª a 4ª. E aí eu precisava de um emprego para poder fazer faculdade, para pagar, né, faculdade. Então eu consegui trabalhar no banco e o banco pagava a minha faculdade. Aí eu fiz letras, eu sempre gostei muito de língua portuguesa. Eu fiz letras, mas quando eu estava no 3º ano de letras, eu queria ser enfermeira de qualquer jeito. Mas minha mãe não queria que eu fosse enfermeira, ela queria que eu fosse professora. E aí eu prestei vestibular na FIG aqui de enfermagem, passei, era super difícil. Passei, minha mãe foi lá, cancelou minha matrícula. Falou, não, você vai continuar letras. Aí eu, como uma boa filha, continuei, né? Terminei letras, aí prestei o concurso. Aí comecei a me apaixonar mais ainda, porque eu comecei a fazer estágio, escola. E assim que a minha filha nasceu, eu tive que sair do banco, porque eu tinha que ficar com ela. E aí, no concurso, quando eu fui estudar para o concurso, eu vi a oportunidade de começar a dar aula e me apaixonei. Né? Não era o primeiro objetivo, mas assim depois... Assim que você, assim, começou a dar aula, qual era o seu objetivo? Dar aula de ciências para o ensino fundamental ou de biologia para o ensino médio? Eu gostava muito de ciências, né? E biologia também. Pretendo ainda fazer ciências e biologia, mas aí eu fiz letras, fiz pós-graduação na Unicamp e estou tentando terminar o mestrado, que está bem difícil, mas eu sempre fui apaixonada por literatura. Minha literatura no ensino médio, eu adoro, mas também adoro meus nonos anos. Assim, se você fosse dar uma dica para quem quer cursar esse meio de ser professor no futuro, quer ser professor de língua portuguesa, de ciências, o que você daria de dica? Eu acho que tem que gostar primeiro, né, de ensinar, precisa ter bastante paciência, gostar de estar no trabalho, no seu local de trabalho, que é a escola, que é um lugar muito legal, né, diante de muitas profissões, às vezes eu paro e penso, eu não me encaixaria em muitas delas, né? Ficar sentada num banco, numa mesa, como eu ficava, atrás de uma cadeira, atendendo clientes, que o objetivo, eu não vejo um objetivo maior nisso, né? Eu vejo muito objetivo na saúde, eu acho que você, né, ajuda as pessoas, vejo muito foco assim... A pedagogia também, que ajuda as crianças, ajuda a pedagogia, a educação, coisas que a gente possa transformar o outro, né, cooperar para o melhor do outro. Isso eu acho um trabalho gratificante. A parte mais gratificante de ser professora, que você olha assim e fala, nossa, esse acontecimento me fez ser muito grata ao meu trabalho, às pessoas que eu conheci nele. Então, eu estava passeando no aeroporto há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu sempre dei aula no ensino médio à noite, na outra escola, no Carmina. E
vocês sabem que os alunos do ensino médio são difíceis, principalmente no noturno, né? Mas eu fazia muita força para eles aprenderem. Eu queria que eles aprendessem. Tinha alguns alunos assim que os professores diziam assim, esse não vai virar nada, eu já desisto desse, né? Pra mim não tô nem aí. Eu estava passando no aeroporto e um rapaz colocou a mão no meu ombro, um rapaz muito bonito, uniformizado, uniforme da Gol. E aí ele, oi professor, e me deu um abraço. E na hora eu reconheci. Esse menino, eu peguei ele desde o 9º ano, fui até o 3º ano do ensino médio com ele. Ele tinha muita dificuldade em escrever, em fazer redação e também era muito indisciplinado. Então os professores, assim, a grande maioria não tinha paciência com ele, deixavam ele de lado, e ele tinha muita indisciplina e eu não. Eu sempre ficava ali, eu e minha colega de inglês. A gente trabalhava com ele, a gente trabalhou no 3º ano do médio, ele mudou. E ele entrou na Gol como menor aprendiz. Hoje ele é copiloto na Gol. Então, assim, foi muito gratificante. E ele falou pra mim assim, eu agradeço todos os dias por ter encontrado uma professora como a senhora. Sim, porque você viu ele se formar, né? Desde assim, Sim. viu ele se formar. Isso é o maior Foi uma das presente. professoras que mais colocou, assim, esperanças nele, Marcou né? a vida dele. Isso é o maior presente pra gente, é deixar uma marca positiva na vida de cada aluno. Mas você, né, é uma ótima professora. E como aluna na escola, você era também? Você tinha notas boas? Aluna de destaque? Eu era muito, dizem, né, CDF. CDF, sentava na frente, me esforçava muito para tirar notas, eu não tirava nota de graça, eu tinha que estudar muito, principalmente exatas, né, matemática. Depois que eu fiquei adulta, eu aprendi muito fácil a matemática, a gente pensa que a gente não vai aprender, mas depois eu fiz até matemática financeira e eu hoje em dia eu consigo, muitas vezes pego parceria com o professor Irimar, me explica várias coisas, né? Eu gosto muito, mas sempre me esforcei muito na escola. Você tem alguma dica para os professores que, assim, às vezes eles não, vamos dizer assim, eles não têm muita paciência com aquele aluno e tal. Você tem alguma dica para esses professores? A gente tem que ter um outro olhar para o aluno. Eu estava até ouvindo uma reportagem outro dia na CBN, dizendo que o professor, ele tem que se colocar ao lado do aluno, não contra o aluno. Sim. Porque assim, a grande maioria dos professores, né, a classe mesmo do magistério, o professor já entra na sala de aula achando que os alunos são inimigos dele, é o contrário, né? Os alunos estão ali para ser aliados do professor e o professor é aliados dele. Então a gente tem que se colocar ao lado de vocês e nunca contra, achando que eu vou entrar na sala de aula, eles vão acabar comigo, ou eu vou ter muito trabalho. Não, é trabalhar junto, é ter paciência, né? O adolescente, vocês passam por uma fase difícil, a gente se colocar no lugar de vocês, no lugar do outro, que é a empatia que eu acho super importante. E aí tudo dá certo. Eu sou muito fã do Portela, né? E ele fala muito sobre isso também. Eu acho muito importante, tipo, não só nisso, também alunos que têm algum problema em casa e os professores nunca sabem. Sim. Ou problema na escola, que às vezes tem vergonha de contar, sofre bullying. E aí, né, às vezes não conta pra ninguém, não conta pra diretor. Ou quando conta, a pessoa não acredita, pensa que tá inventando. Verdade. Então acontece muito isso. Acontecem várias coisas, por vários motivos. Sempre o aluno, pra ele ser ruim, ele tem um motivo para ser ruim. E a maioria das vezes, por insegurança, ele não fala e tem essa dificuldade de comunicação. Mas, enfim, qual foi a maior dificuldade, assim, de lidar na sua carreira de professora, como professora, assim? Ai, nossa, essa parte foi a mais difícil, é uma parte, assim, que é muito gratificante de lembrar, mas que eu não voltaria. Eu não voltaria? Eu dei aula bastante tempo no ensino infantil, né? Porque eu dava aula no colégio particular e no estado. No estado sempre no ensino fundamental e médio, mas no particular eu peguei aulas no ensino infantil. Gostei muito, mas eu não voltaria, porque você precisa ter mais energia, você precisa ter muita energia, precisa ter muita criatividade, precisa ser... Não, na verdade, o meu maior defeito é... Eu tenho muita, assim, dó da criança, assim, se a criança pedir pra ir ao banheiro, o adolescente eu já deixo, imagina a criança. Então se ela pedir 10 vezes pra ir no banheiro, eu vou deixar.
Então eu não consigo impor muita disciplina com os pequenininhos. Eu gosto de deixar eles livres e isso no ensino infantil interfere um pouco, né? Porque a escola, né, no geral, quer que o professor, principalmente do ensino infantil, comece a colocar regras, ordem. Eu não sou muito, principalmente com criança, eu não sou muito de colocar regra nem ordem. Então foi a minha maior É uma dificuldade. coisa meio difícil, né? Fazer os pequenininhos obedecerem, É. porque, tipo, o primeiro ano deles, alguns choram, porque Isso não tudo eu querem tomar penso, banho. Acho que a gente como mãe, eu como mãe, e a minha filha sempre esteve na escola comigo, desde o ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio, então eu via naquelas crianças a minha filha. Ai, a minha filha não tá com vontade de pintar agora. Não, não quer pintar, não pinta. Né? Então eu agia mais como mãe do que como professora. O que não acontece no médio, no fundamental. Não que eu não vejo vocês como meus filhos, sim, mas com outro olhar, né? Um olhar mais De disciplina. amadurecimento, a gente já tá virando quase, ou a gente tá no pré-adolescente, tá virando adolescente Então já já. tem uma cabeça formada. Isso. Agora os pequenininhos não, né? Tipo, Não. eles mais querem viver brincar. E aí às vezes você não faz uma vontade, eles começam a chorar, né? Isso aí eu não daria mais aula nesse. Mas qual foi a sua matéria preferida, assim? E, não, preferida... Tipo assim, de legal. dar pros pequenininhos, não. Pro ensino fundamental. Não, Qual sua foi a matéria que você menos gosta, assim, sabe? É, Desde a da tipo escola. assim, ó, que você não gosta de dar, que você não gosta de Ah, falar que eu não sobre, gosto que você de não se dá geografia, bem. gente. Geografia. Não, história eu gosto, mas o meu problema é visualizar o mapa, sabe? O mapa pra mim a gente sempre desenhou muito mapa, estudou muito mapa, um mapa mundi, os mapas dos estados. Eu sempre tive muita dificuldade em localização, tanto é que eu não dirijo, né? Eu não dirijo por problemas de localização mesmo, de seguir percursos. Eu tenho um pouco de... A gente tem sempre dificuldade em alguma área, né? A minha área é a parte geográfica. E então geografia eu sempre tive que estudar muito. E agora indo pra sua parte mais pessoal, assim, né? Qual a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Eu acho que a minha maior qualidade é ser amiga. Eu sou bastante amiga. E o meu maior defeito... Tudo bem se você não tiver também. Não, todo mundo tem defeito, né? Eu tenho defeito, eu sou um pouco ansiosa, né? Eu acho que eu sou tranquila demais, às vezes isso é um defeito, porque prazos, eu chego até o último dia. Eu sou assim também. Aí no último dia eu entrego, mas eu vou entregar no último dia. A não ser que aconteça alguma coisa muito assim, esporádica que eu consigo entregar antes. Não perco o prazo, mas eu sempre deixo as coisas para a última hora. Faço bem feito, vou pensando naquilo que eu tenho que fazer, vou montando tudo na minha cabeça, mas o prazo de entrega é sempre no Tem último algum momento. acontecimento assim, que tipo assim, você olha nesse acontecimento na escola mesmo, em alguma Sim. escola que você estudou, que aconteceu que você ficou pasma em relação aos alunos? Alguma história? Em relação aos alunos? Olha, eu tenho uma muito engraçada, que era à noite, né, no ensino médio, e nós estávamos na hora do intervalo, e eles queriam subir, queriam ficar no pátio, e eles se trancaram no pátio. Eles fecharam o cadeado e jogaram a chave fora. Foi E aí, ou foi não, na outra escola. E jogaram a chave no meio do mato. Vocês imaginem os professores à noite procurando a chave pra tirar. E eles ficaram até as 11 horas da noite, né? Mas olha a criatividade pra... Não, a gente não vai subir pra sala, nós vamos ficar trancados no pátio. Fecharam o cadeado e jogaram a chave. Eu achei isso muito engraçado. Mas não é pra fazer isso, hein, galera? Não, Não você não pode. pode. E algo de bom que fizeram, assim, que na escola que ficou marcado pra você, assim... Você Que vai vinha lembrar? dos alunos, do protagonismo dos alunos, que você falava, nossa, eles tiveram uma ideia, tal. Eu tava à noite também, né? A gente tava trabalhando com intertextualidade. E aí a gente estava trabalhando com textos, músicas, que ela poderia ser reescrita, poderia ser dramatizada. E eu sugeri aquela música Eduardo e Mônica. E eu queria que eles reescrevessem a música, né? E pra minha surpresa, eles fizeram uma surpresa. Foi o terceiro ano do ensino médio, acho que até contei no 9º ano. Eles fizeram um teatro, uma dramatização de Eduardo e Mônica nos dias de hoje.
Gente, eu lembro até hoje o palco, os alunos, foi assim sensacional. E durante a dramatização ia tocando a música, né? E eles iam representando, mas com os dias atuais. Então assim, foi um momento marcante. Depois eles me chamaram no palco, né? E a gente comemorou. Foi muito legal. Foi muito legal. Pessoal, Cecília, pode comer alguma Obrigada, coisa. obrigada. Fique à Deixa eu vontade. te perguntar, qual é o seu filme favorito, assim, o seu filme de paixão que você ama muito, que você recomendaria pra qualquer pessoa que te perguntasse? Meu filme É. predileto? Eu tenho alguns filmes prediletos, né? Mas um dos filmes que eu mais gosto, eu gosto muito de filme infantil, né? Esses desenhos, eu gosto, não assisti a Barbie ainda, mas eu gosto muito, deixa eu ver, filme Dirty Dancing, eu gosto muito. Sim, eu já assisti. Né? Tava passando esses dias, eu tava assistindo. É um filme assim que marcou todas as gerações, né? Mas Sim, todo mundo conhece esse filme. tem alguns filmes antigos que eu assisto até hoje, que é Embalos de Sábado à Noite, tem John Travolta, né? Eu gosto muito. E algum filme que você recomenda, então, tipo, pra uma pessoa que faça alguma lição de moral, uma lição de vida? Uma lição de moral? Porque assim, que você pensa, tipo assim, que a lição que ele tá dando é muito bonita, que a pessoa devia levar pra vida. Aí eu assisti um filme, O Menino que Inventou o Vento. Eu sei. Nossa, eu li o livro e assisti o filme, é muito lindo, é uma lição de vida, assim, que você tira pedra, tira água de pedra, né? Ali, num dos recursos escassos que ele tinha da seca, né? Ele precisava de alimento, ele tirou um recurso e ali mostra a criatividade, o poder de se Esse filme, reinventar. assim, ele é muito legal porque ele fala sobre confiança, ele fala sobre vários outros temas abordados, falando somente, só na imagem, assim, só dele liderar aquilo, só dele, tipo assim, ó, dele fazer aquilo, ele inspira outras pessoas Sim. da região a fazer o mesmo, porque Sim. as pessoas não confiavam nele, e aí quando viu que deu certo, todo mundo começou a confiar Todo nele. mundo é o protagonismo, né? É. E a gente tem que acreditar naquilo que a gente pode fazer. Então eu acho que eu passei para os meus alunos alguns anos atrás esse filme. E eu acho que um outro filme que eu gosto muito também é A Vida é uma Festa. Né? Você pode assistir ele em qualquer idade, ele é infantil, né? Mas demonstra o amor que a gente tem que ter em relação aos nossos pais, avós. Nossa, eu acho um filme muito legal, uma animação muito legal para as crianças. E algum livro, assim, que você recomenda também que a pessoa, sabe, veja, que traz uma lição muito importante pra vida? Deixa eu ver. Nós temos um livro ali que é Além do Paraíso. Ai, esse livro e o filme são muito lindos, Sim. porque eles ensinam uma lição de moral que, tipo assim, você não precisa nem fazer muito esforço pra Sim, entender. sim. Porque é muito lindo, ensina a gente a respeitar os nossos momentos, Exatamente. a gente respeitar nossas fases. É uma coisa muito linda esse filme. Eu leio bastante, né? Leio bastante aventura, romance, né? E de cada livro eu tento tirar uma mensagem. Isso a gente está mostrando nos nossos novos anos. De cada leitura que a gente faz, não importa o gênero, mas a gente precisa tirar alguma coisa de bom naquela leitura para a gente guardar dentro da gente e começar a criar a nossa bagagem intelectual, cultural e sentimental também, né? Falando um pouco mais pessoalmente, assim, qual foi a lembrança assim, da sua família que você achou assim, ó, lembra com muito carinho, assim, sabe? Que você olha, fala, nossa, que saudade desse momento. Momento muito especial, né? Ai, nós temos muito tantos especial. momentos especiais em família, né? São marcados, né? Em família, comemorações, e não precisa ser festa, uma reunião. Mas eu sinto muita saudade dos almoços de domingo que meu pai estava, né? E meu pai já não está mais entre nós. Mas minha mãe, a família toda, os irmãos. E isso, eu acho que como vocês são adolescentes, vocês precisam aproveitar muito. Às vezes, né, o adolescente pega o prato e vai, mesmo aos domingos, pega o prato e vai pro quarto. Se eles soubessem quanto eles estão perdendo, porque aquele momento nunca mais volta. Não volta, né? Minha mãe, todos os alunos sabem, ela tem Alzheimer, então ela não lembra das coisas. Então aquele momento que era pai, mãe, irmãos, amigos, nunca mais vai voltar.
contar. E os adolescentes deviam, nossa, valorizar, porque são momentos únicos, né? Então você tem que fazer um esforço de sentar à mesa com seus pais, com seus irmãos, conversar, curtir aquele momento, que são momentos únicos. Então eu sinto muita saudade. Assim, uma coisa que os adolescentes não entendem muito hoje em dia é essa coisa de sentar com os pais, aproveitar todos os momentos, porque eles já são mais velhos. A gente ainda não, mas eles são. Assim, a gente nunca sabe quando alguém vai embora, quando não vai. É verdade. Então o tempo é escasso. A gente tem que aproveitar bastante com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E pensar sempre que aquele momento, aquela meia hora, nunca mais volta. Então a gente tem que fazer aquele momento acontecer ali, porque os próximos momentos serão outros, com outras pessoas, com outros acontecimentos. E um momento na sua adolescência, na sua infância também, que marcou assim, que você vai lembrar sempre, durante a vida? Olha, na minha infância, o momento que eu mais lembro foi uma peça teatral que eu fiz aqui. Eu estudava aqui na escola, que hoje em dia é diretoria de ensino, chamava Jardim Flor do Campo, né? E eu fiz uma peça teatral, Os Saltimbancos. Eu estava na quinta série, era pequena ainda, né? E a professora falou que tinha a gatinha e tinha os outros personagens, galinha, não sei o que, não sei lá. E aí a gata, a professora falou que ia sortear. Mas a gente ouviu ela falando que ia ser a menina mais bonita da sala. E eu não era a menina mais bonita, mas eu queria muito fazer a gata. Eu fiquei muito triste. Aí a menina mais bonita ganhou como a gata. E eu fui sorteada como galinha. Eu fiquei muito triste, gente. Mas olha, o que me marcou muito foi que minha mãe fez uma fantasia de galinha. Era a galinha mais linda do mundo. A gata foi ofuscada perto da galinha. Era um colã branco, cheio de penas, era a coisa mais linda. Olha, era lindo. Então, quando eu entrei no palco, todo mundo aplaudiu, eu nunca mais vou esquecer esse momento da minha vida. E a gente, às vezes, se chateia por algumas coisas, mas é compensado por outras, né? Por isso que a gente não pode ficar tão magoado, tão triste com as coisas que acontecem com a gente. Eu já passei por algo parecido. Então. Só que aí era o cachorrinho e o porquinho. Aí tinha outros animais, mas eu fui sorteada pra ser o porquinho. Eu não fiquei triste, porque por mais que eu queresse um cachorrinho, eu vi que, tipo assim, o porco, eu gostava do porco, mas assim, eu me dediquei muito a esse papel, mas muito. É isso mesmo. E tipo assim, às vezes a gente não consegue o lugar que a gente quer, trabalhar onde quer, mas o Exatamente. importante é que a gente dê o nosso coração, a nossa alma pra fazer aquilo. É verdade, Porque a gente faça senão melhor, a gente né? é pensado, né? Porque é a mesma coisa com profissões, sabe? Tanto o teatro quanto todas as profissões, todas são importantes. Seja o papel mais pequeno que tem uma árvore, seja a pessoa principal, a personagem principal, todos são importantes dentro do teatro, dentro da vida também, no profissional, da saúde, quanto profissional. É um gari também, todos têm o mesmo Todos papel. são importantes. Você tem que fazer, aonde você estiver, como ela falou, isso é muito importante. Às vezes a gente não está trabalhando onde a gente quer, a gente não conseguiu chegar ainda no nosso projeto de vida, mas para tudo isso existe um caminho. Mas seja o melhor no que você faz. Faça o melhor que aquilo que você tenha na mão. Portela fala muito isso, Sim. né? Faça o melhor que aquilo que você tem. Se você tem um quadro verde para dar aula, dê a sua melhor aula com esse quadro. Você não tem um quadro, dê a sua melhor aula sem esse quadro, né? Mas que você dê o seu melhor em tudo que você faça. O importante também é respeitar as pessoas, né? Isso é muito importante. Porque muitas pessoas distratam, outras pessoas que têm classe social mais baixa, classe social mais alta. Então, o certo é isso, tem que tratar todo mundo de igual para igual, não importa a classe social, a raça, a cor, Principalmente religião, quando ideologia. somos crianças e adolescentes. Tem muita essa discriminação entre a gente. Por ainda estar aprendendo sobre a vida, a gente tem essa discriminação de tipo assim, você não tem o mesmo penteado que eu, então eu sou melhor. Você não tem dessa cor, então eu sou melhor. Então a gente, desde criança, a gente já tem uma discriminação. Só que assim, às vezes a gente nem faz por mal, a gente nem sabe. E acontece, né? É a vida, a gente vai aprendendo. Só que assim, é uma coisa que a gente tem sempre desde criança. E é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, respeitar, a que tem que não só, tipo assim, desejar o dos outros, mas sim parabenizar também. Isso. Eu acho que uma das funções da escola, né, é construir esse caráter no aluno, né? Mostrar para ele, eu sempre falo, que o indivíduo, ele é indi porque ele é único.
Nós não somos iguais a ninguém, né? Nós não somos nem fisicamente, nem sentimentalmente, nem temos os mesmos gostos. Mas a escola tem que construir esse caráter a ponto de um respeitar o outro, a individualidade do outro, principalmente fazer com que o outro se sinta bem em relação a qualquer perspectiva que ele tenha. Eu acho que a maior função da educação é inserir, né, o jovem, o adolescente dentro de uma comunidade saudável. Uma coisa que está acontecendo muito é adolescentes se comparando com outros adolescentes que se comparam. Então, tipo assim, eu me comparo com uma pessoa que também se compara com outra pessoa e vira um círculo vicioso. Exatamente. Sendo que, tipo assim, o que eu devia focar é no meu progresso, nas minhas coisas, mas às vezes eu me comparo com uma pessoa que também se compara. É verdade. E focar nos bons exemplos, né? Eu acho que bons exemplos é o que o professor tem que, eu acho que uma das funções do professor é passar um exemplo. Ele tem que ser uma pessoa reta, ele tem que ser uma pessoa ética, ele tem que, lógico, defeitos todos nós temos, mas ele tem que mostrar o melhor para vocês. Para quê? Para vocês se espelharem. Vocês se espelham no pai, na mãe e pegar esses bons exemplos e levar para Porque que adianta, né? Uma pessoa tá querendo me ensinar alguma coisa, sendo que ela mais não pratica. Exatamente. E uma coisa também que falam muito, que eu discordo, que falam assim, que a gente ensina na escola, aprende na escola e educa em casa. E eu discordo muito, eu acho que a escola também traz isso, sabe? Sim. Influenciando o caráter da pessoa, influenciando os bons costumes, influenciando Em tudo. tudo, né? É um conjunto, né? Sim. A gente forma um cidadão dentro da escola. Sim. E a gente, assim, nós como educadores, a gente procura formar ele de uma forma completa. Para ele saia daqui, vá para o mundo do trabalho e continue a aperfeiçoar tudo aquilo que ele desenvolveu na escola. Tanto, como ela falou, na área da educação, na área do comportamento, em todas as áreas. Qual foi, assim, agora falando da eletiva agora, qual foi o momento, assim, da eletiva que você mais gostou dessa eletiva? Qual? Da passada? Da passada. Eu fiz astronomia, né? Sim. Mas um dos momentos que eu mais gostei foi o passeio, né? Nossa, eu tinha um sonho de levar os alunos para o JP foi com a gente, né? Sim. Ele é Dá uma olhada no excelente. Parece aqui. Nossa, ele me apoiou muito, eu agradeço muito a ele, é um menino excelente, vocês todos. E nós fomos no passeio, nós fomos lá no Instituto de Astronomia da USP, e eu acho que isso, nossa, quantifica muito a experiência dos alunos, né? Por mais que eu mostrasse aqui o que é astronomia, eu gosto muito, né? Eu leio de tudo, eu leio tudo muito, eu gosto muito de tudo, né? Vocês vão ver, eu fiz astronomia, depois eu fiz pintura em tela, agora eu tô na fábrica de saboaria, fazendo sabonetes, então eu percorro por todas as áreas. Então, mas a astronomia sempre foi uma das minhas paixões. Então, por mais que eu mostrasse, a gente fez esse sistema solar humano, mas quando a gente chegou lá no Centro de Astronomia da USP, a gente pôde ver as coisas no planetário. Nossa, foi a minha realização ali. Isso ajuda muito, né, também, porque a gente aprende, obviamente, Sim. com textos, assim, mas com imagens, com uma aula mais interativa, A gente passeio. contextualiza, E a né? Fica eletiva muito mais ela divertido, já ajuda divertido bastante demais. também. A gente certeza. aprende muito mais, a ter várias experiências, a entender um pouco, e não só os alunos, também como os professores, né? E uma parte que eu fiquei muito feliz é que no dia da culminância eu deixei os meus alunos sozinhos, eles montaram a sala toda. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vi ali que eu plantei alguma coisinha neles em relação àquele tema. Fiquei feliz. E na sua letiva, né, que você falou, assim, tem muitos também, assim, alunos começando alguns momentos. Olha, a gente vê porque um pouquinho antes de sair a letiva, vinha alguns alunos que não participaram, né? Às vezes esse sétimo, porque eu fiz o oitavo, não. Professora, vai ter astronomia? Né? Eu não participei. Então ali você vê a sementinha, né? De um aluno que não participou, que ele viu tudo de fora, mas ele gostaria de participar.
Eu falei, não, esse ano não vai ter mais, o ano que vem vai, aí a gente pode voltar com a astronomia. Mas isso é importante, a gente plantar a sementinha da curiosidade, da vontade de participar, né? E às vezes acontece muito também de um aluno que olha nada participativo, ai, Sim. entrou porque foi obrigado na letiva, não gostava, e acaba no decorrer do ano, do semestre, vai gostando. Sim, acaba se apaixonando, se torna uma nova paixão. É verdade, assim, a gente mostrando tudo pra vocês que a gente tem, aí vocês escolhem, né? Essa é a função da eletiva. A gente mostra tudo que a gente, as possibilidades, né? Aquele cardápio de possibilidades, e aí vocês escolhem o que vocês gostam. Às vezes você acha que não gosta de teatro, você acha que não gosta de trabalhos manuais, mas ali no dia a dia você acaba gostando, né? E sobre a astronomia, você tem alguma formação, algo sobre assim que você ou pretende fazer? Eu quero ainda fazer biologia, né? Tá nos meus planos. Mas eu gosto muito de astronomia, mas é curiosa mesmo. De ler, assistir Science, History, Discovery. Meu marido também gosta muito, então a influência dele, né? Ele me ajudou também muito na eletiva. Nossa, ele montava as minhas aulas, ele me explicava muito, ele conhece muito de astronomia. E outra coisa que eu gosto muito também, que ainda vou fazer, são os mistérios do fundo do mar. Eu adoro biologia. Quando eu for fazer biologia, eu quero me especializar em biologia marinha. Eu gosto muito do fundo do mar. Biologia é um lugar onde você basicamente nunca para de estudar, assim, igual professor. Porque ninguém nunca sabe, tipo assim, o que mais tem no mar, tem um monte de coisa pra pesquisar. É uma porcentagem muito pouca, né, que foi explorada do mar ainda, tem muito que aprender. É verdade. É nosso meu projeto de vida, né? Todo mundo tem um. E quais são os seus hobbies? Que você gosta de fazer no tempo livre? A não ser de trabalhar, né? Que você trabalha muito. Eu gosto muito de andar de patins, né? Nossa, sempre amei o patins, gente. Gosto de ficar com o meu cachorrinho, agradando ele. Leio bastante sobre tudo, leio bastante literatura. E eu descanso bastante também, porque a gente precisa, gente. Quais são os seus lugares preferidos, assim, sabe? Você prefere praia ou campo, a cidade? Eu adoro praia. Eu vou a cada 2 semanas, né? Porque eu tenho que ficar com a minha mãe, que as cuidadoras dela vão pra casa. Então eu tenho que ficar. Nossa, parece que eu. Não, mas é prazeroso. Eu vou pra praia e eu amo ficar na água, amo ficar na areia. Mas gosto também do campo. Porque, assim, ó, essa obrigação de ficar com a sua mãe acaba te agradando, Nossa, né? muito. É um momento assim, seu e dela, sabe? Que você cuida dela. É isso É uma mesmo. coisa mais seu e dela. Mas eles têm alguma coisa pra falar? Não, só isso. Você gostaria de comentar alguma coisa, professora? Eu gostaria de agradecer vocês todos, o JP, pelo convite, né? Estava bem ansiosa em participar, porque eu assisto muito os programas que vocês colocam, acho maravilhoso. Todo o trabalho da rádio, muito legal, do Grêmio, é isso mesmo, você tem que continuar assim. E eu espero ainda receber aqui, emissoras de televisão para fazer entrevista com vocês, porque vocês merecem. Parabéns, viu, meninas? Aqui, ó, nós estamos Aqui, de entretenimento. A sua presença foi uma coisa assim que nós gostamos muito de entrevistar você. Sim. Você é uma pessoa muito maravilhosa e querida por todos os alunos. Muito obrigada. Trouxe vários Você ensinamentos também. também, várias coisas muito importantes que vários adolescentes não pensam, né? Então, ultimamente, muitos adolescentes estão pensando em drogas, em bebidas, nessa vida assim. E eu acho que esses ensinamentos podem influenciar muito na boa formação de um adolescente, de uma vida, né? Não só de um adolescente, como de um adulto, de uma criança. Isso mesmo. Parabéns, viu, meninas? Vocês